Ou como temos mais pessoas agora, eu volto a dar boa tarde, muito bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo, no nosso seminário sobre bullying. E antes de começarem as palestras, nós vamos exibir um filme que a gente fez a respeito do tema. E muitas situações são no Brasil, algumas não. E nós fizemos questão de mostrar, porque o bullying, infelizmente, é um problema do mundo todo e que tem que ser combatido da mesma forma e não podemos aceitar isso. Então, a gente fez esse filme com imagens, realmente temos algumas palavras em inglês, outras em espanhol, alguns textos, mas foi com a intenção de mostrar que é um problema que não afeta só os brasileiros, mas praticamente o mundo todo.
Legal, né? Esse filme vai estar disponível no site do vereador Ari Friedenbach, se vocês quiserem compartilhar, ou baixar, ou enfim. Ele vai estar disponível no site e no Facebook do vereador. E agora vamos começar o nosso seminário. Algumas das palestrantes ainda estão dando umas entrevistas ali fora, mas a gente vai começando a compor a mesa. Por iniciativa do vereador Ari Friedenbach, daremos início ao 4º Seminário de Atendimento a Vítimas Sociais. Hoje, o tema é o bullying. Informo que essa reunião está sendo transmitida através do portal da Câmara Municipal de São Paulo, no endereço www.câmara.sp.gov.br, no link Auditórios Online. Compõem a mesa as seguintes autoridades e personalidades: o presidente e proponente do 4º Seminário de Atendimento a Vítimas Sociais, Bullying, vereador Ari Friedenbach. A palestrante, doutora Aloma Felizardo. E uma grande salva de palmas, que hoje é aniversário da doutora Aloma. Muito obrigada, Daniela. Parabéns, muitas felicidades. Aqui veio passar o aniversário com a gente. Doutoranda em Psicologia Social. A palestrante, professora Helenice da Silva, pedagoga e pós-graduada em psicopedagogia, especialista em ética, valores e cidadania da escola pela Universidade de São Paulo. Como vai? Tudo bem? Bem-vinda, muito obrigada. E, infelizmente, o nosso secretário, Chalita, teve um compromisso com o prefeito Haddad, não pôde vir, mas mandou a palestrante, a secretária adjunta municipal da educação, a doutora Emília Cipriano, ela ainda não chegou, né? Que já está a caminho, também é uma doutora em educação, é braço direito dele, tenho certeza que vai dar uma excelente palestra. Assim que ela chegar, a gente anuncia. Nesse momento, ouviremos o presidente proponente deste 4º Seminário de Atendimento a Vítimas Sociais, com o tema bullying, o vereador Ari Friedenbach. Bom, boa tarde a todos, a todas. Só um minuto, vereador. Tá. Eu gostaria também de chamar, por favor, para compor a mesa, o sargento da Polícia Militar, Marcelo Soldá Fonseca. Desculpa, a vereadora fala, daqui a pouco é sua. E, por favor, também para compor a mesa, o inspetor Bittencourt, que está representando o comando da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Muitíssimo bem. Bom, como eu estava falando, boa tarde a todos e a todas, obrigado pela presença. A gente está hoje nesse debate, nessa palestra sobre bullying. Mais uma vez, eu tenho organizado aqui pela minha história, eu entrei na política por ser vítima de violência, isso que me trouxe à política, e por isso a minha preocupação em estar sempre trazendo debates relacionados à violência. Já fizemos aqui um seminário sobre violência contra a criança com deficiência, fizemos um seminário de violência contra a mulher, inclusive todo esse material está disponível no nosso site,
Vocês devem ter recebido essa cartilha. Existem outras cartilhas sobre cada um desses temas, estão muito interessantes, bem elaboradas, com algumas dicas bastante importantes. Hoje a gente vai falar sobre bullying, que apesar do que normalmente a gente associa bullying somente à questão do que se sofre dentro das escolas, na verdade o bullying é uma situação que a gente enfrenta não só nas escolas, como no ambiente de trabalho, no condomínio, em toda a nossa convivência social. Muitas vezes a gente sofre bullying, não são só os jovens que sofrem bullying. Então acho que esse tema precisa ser abordado com muita responsabilidade, com muita importância, porque a gente vê jovens aí até cometendo suicídio, em última instância, por conta dessa atrocidade que é o bullying. A gente precisa combater isso de forma efetiva, trazendo esse debate para dentro das escolas, especialmente, que é um ambiente onde a gente espera que as pessoas sejam educadas, formadas, e esse debate tem que ser enfrentado pelas escolas, que muitas vezes a gente tem observado uma omissão muito grande das instituições de ensino, de assumir esse debate, reconhecer esse drama, esse problema que os nossos jovens e os adultos vêm sofrendo. Então, nós aqui como vereadores, eu tenho trazido esse debate aqui para a Câmara Municipal. Eu espero que a gente contribua, que as pessoas tenham como refletir sobre isso, trazer propostas e até para a gente poder, eventualmente, pensar em projetos de lei para coibir essa ação dramática que todos nós somos vítimas. Quero aqui agradecer a presença de todos os palestrantes e membros da mesa, agradecer a equipe, a TV Câmara, todo mundo que contribuiu para a gente estar aqui hoje. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir ao sargento Marcelo que fizesse algumas considerações antes da gente começar o nosso seminário, por favor. Boa tarde a todos. Vereador, parabéns pela iniciativa, em nome de quem eu cumprimento todos os membros da mesa. Gostaria de agradecer o convite. Estou aqui nessa oportunidade representando a Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, uma diretoria nova, há 6 anos, aí, uma diretoria que vem se fortalecendo na Polícia Militar, preocupados com essa questão dos direitos humanos e da polícia comunitária. Esse tema tem tudo a ver com direitos humanos e polícia comunitária, né? Nós temos o programa PROERD, que é um sucesso na Polícia Militar, que é um programa de erradicação da violência e da droga, onde esse tema bullying já foi inserido nesse contexto e é trabalhado já no PROERD. Então, a Polícia Militar desenvolve nesse trabalho a questão do bullying também. Tem uma lição que é trabalhada com os alunos de 5º e 7º ano do ensino fundamental, a questão do bullying, né, dentro da prevenção primária. Então, a Polícia Militar, também preocupada com esse tema, vem desenvolvendo esse trabalho. Parabéns aos membros da mesa, parabéns, vereador, pela iniciativa. Por favor, inspetor Bittencourt, gostaria de dar uso da palavra. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde, nobre vereador Ari. Obrigado também pela oportunidade. Estou aqui representando o nosso comandante, Gilson Menezes, e pela oportunidade. E a Guarda Civil, ela está inserida aí em várias escolas municipais. Estamos ali para a proteção dos funcionários e dos alunos frequentadores da escola. E como o tema bullying está inserido aí em várias situações, o guarda, sim, está ali para conduzir a presença da diretora, nesses casos, auxiliando no que for preciso e contribuindo para que esse ato seja minimizado o máximo possível. Ok? Mas agradeço e estamos aqui para assistir aos nossos palestrantes, que têm o tema principal aí sobre o assunto. Obrigado a todos. Antes de iniciar o seminário, gostaria de informar que o certificado de presença será encaminhado através de correspondência eletrônica. Aqueles que não informaram, favor fazê-lo na saída.
Caso não disponham de endereço eletrônico, enviaremos o certificado através dos correios. Novamente, solicitamos que deixem as informações necessárias para que possamos encaminhar. Junto com o boletim informativo, foram entregues as cartilhas de violência contra a mulher, contra a criança, contra a pessoa com deficiência, e, em especial, para este seminário, a cartilha sobre o bullying. Informo também que o boletim informativo do vereador Ari Friedenbach pode ser obtido no site do vereador, www.arifriedenbach.com.br. Assim como o filme de hoje e todas as cartilhas, todos os antigos seminários, tem muita informação. No material, vocês vão encontrar uma pesquisa de qualidade. Solicitamos que respondam entregando na saída. Registramos e agradecemos a presença das seguintes personalidades que apresentam nesse seminário. Renata Soares, assessora parlamentar do vereador Aurélio Nomura. Adriana Lopes da Silva, cabo da Polícia Militar. Aos coordenadores Beatriz, Luanda, Idália, Tiago, William, Isabel e Daniela, da Faculdade de Tecnologia, Hotelaria, Gastronomia e Turismo de São Paulo, a OTEC. Ao sargento Marcelo Soldá Fonseca, sargento da Polícia Militar, e ao inspetor Bittencourt, da Guarda Civil Metropolitana. Iniciando nossos trabalhos para o primeiro painel, Conceitos para Prevenir, Intervir e Resolver, convidamos a doutora Aloma Felizardo, doutoranda em Psicologia Social. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde a todos da mesa também. O tema que eu venho discutir é um tema que causa muita dor, causa muito sofrimento às nossas crianças e aos nossos adolescentes que estão nas nossas escolas. O nosso propósito, assim como do Dr. Ari Friedenbach, é que as nossas crianças, quando gritam por socorro, quando gritam porque o fenômeno ele é oculto, elas possam ser ouvidas. Porque quando nós sabemos que aconteceu o bullying, a criança ou o adolescente ele já foi vitimado. E nós precisamos prevenir. Mas como nós vamos prevenir com um fenômeno que ele é oculto? Um fenômeno que ele, por si só, é tão cruel que está levando os nossos jovens ao suicídio. Não há divulgação. Não é algo que aparece no noticiário para prevenção. Infelizmente, quando chega a mídia, é porque já aconteceu. Quantos casos nós temos de tristeza que nos chegam, histórias reais e brasileiras. Não são acontecimentos que estão lá nos Estados Unidos, como tivemos os primeiros estudos aqui no Brasil, mas sim com as nossas crianças. As crianças brasileiras que estão nas escolas públicas e privadas. O que eu vou trazer para vocês muito rapidamente é algo que foi buscado em outros países, com sucesso na nossa nação. Já vem ocorrendo esse sucesso de como prevenir, de como intervir e de como resolver com a justiça restaurativa. Alguém aqui já ouviu falar da prática restaurativa na escola? Quem já ouviu falar?
Levanta a mão, sem acanhamento. Levanta a mão. 3 pessoas, 4. Nós temos um público aqui de 100 pessoas. Quer dizer, é um número muito pequeno de pessoas que estão sabendo que nós temos como resolver, sim. Há possibilidade, sim, através do diálogo. É simples. Muito simples. É dar o nosso ouvido, o nosso olhar para essas crianças, nós educadores. Quantos professores nós temos aqui que estão ativos na sala de aula? Temos alguns professores. E também a questão da Guarda Civil e da Guarda da Polícia Militar, isso é muito importante, porque os encaminhamentos, quando chegam até eles, é porque já aconteceu também. Mas nós precisamos nos unir e trabalhar na prevenção e na intervenção. Então, eu vou apresentar rapidamente ali. Quem que está no controle, por favor? Ah, ok. Aqui, eu tomei a liberdade, viu, doutor Ari? Eu amei isso. Pelo direito de viver sem medo. A sua fala. Essa primeira tela traz esse pelo direito de viver sem medo. E a minha última, nós completamos essa tela. Aqui a minha apresentação. A formação atual é doutoranda em psicologia social. Nós atuamos desde 2009. Esse aqui é o primeiro livro. Aliás, o segundo, eu trouxe ele aqui, que é o de bullying, que é a temática que nos interessa hoje. Esse foi lançado em 2011. O segundo, aliás, esse é o primeiro, eu inverti, né? Porque o assunto agora é o cyberbullying, que vai ser o outro seminário, né, doutor? Também um livro foi lançado em 2010. Esse aqui é pioneiro no Brasil em português. Não existia nada em cyberbullying para a escola, numa linguagem para papai e mamãe, e eu fiz esse livro, com muitas indicações até da Polícia Cibernética do Brasil. O próximo livro é um de Ética e Direitos Humanos, aonde nós, pelo menos no que eu fiz de organização deste livro, eu falo da conduta do professor, na formação desse aluno que vai para o campo de trabalho depois e conviver em sociedade. Como é que surgiu os estudos no Brasil? Quando nós falamos em bullying, há muita brincadeira. Falam, bullying. No norte, no nordeste do Brasil, há essa brincadeira do bullying. Que lá eles usam bullying no seu cotidiano. Aqui nós usamos cafeteira elétrica, né? Mas lá eles usam o bullying. Então, o bullying de café deles é esse motivo de chacota, de brincadeira. E o assunto é tão sério, e nós não sabemos ainda de tão grave que é este assunto, e fica assim, perdido. Então, o que é bullying? Por que deu esse nome de bullying? O Dr. Dan Novius, ele é conhecido como o pai do bullying. Ele foi o descobridor dessa ação de intimidação, perseguição, crueldade entre os alunos. Ele é um professor de psicologia e pesquisador da Universidade de Bergen, na Noruega. Mas como é que ele chegou nisso? Como é que ele se tornou o pai do bullying? Como é que ele descobriu isso? Ele descobriu assim, professor de psicologia, no consultório dele, ele tinha jovens que as mamães levavam porque não estavam indo bem na escola, porque não comiam, porque até as crianças chegavam a enurese, que é a urina noturna, muito medo, muitas crianças que estavam aos cuidados dele, principalmente adolescentes, e, de repente, esses pacientes, clientes dele do consultório de psicologia, desapareciam. Por quê? Tinham morrido, tinham se suicidado. Então, ele foi atrás dessas famílias para descobrir o porquê que esse jovem tinha se suicidado, baseado no consultório, na pesquisa, no que ele tinha lá, dos relatórios, daquelas conversas que ele teve com esses pacientes jovens. E descobriu que a perseguição era na escola. Então, a partir disso, porque Dan Novius começou com isso em 1983, em 1986, o governo da Noruega aceitou que realmente era um problema
social, era uma questão de política pública. E como um país bem desenvolvido, eles realmente colocaram como uma política pública com muitas pesquisas e muitos dados, muita informação, até hoje nós temos. Os meus slides serão disponibilizados, tá? Eu terei, ao final, os meus cartões de visita, e vocês podem me pedir, aqueles que têm interesse, que eu disponibilizo isso e dou mais informações, assessoria, naquilo que for necessário nas questões de bullying. Então, Dr. Dan Novus iniciou com esses estudos, e a partir desses estudos já científicos, pôde-se comprovar que o fato de um aluno perseguir o outro, fazer crueldade, tirar sarro, isso era realmente uma situação que levava eles à morte. Aqui no Brasil, nós temos 67 verbos para nomear o bullying, porque o bullying, para nós, é difícil para uma tradução. Para nós significa uma ação de bull, touro, de violência, de agressividade em inglês. Então, para nós ficou muito mais fácil tentar entender o que é o bullying. Eu trouxe aqui para vocês algumas situações só de bullying. E essas situações, de todas essas, nós já temos casos no nosso judiciário. O que nós não queremos é isso. Os nossos adolescentes cumprindo medidas socioeducativas dentro do ECA. Nós não queremos tirar nossas crianças, nossos adolescentes, nossos filhos e parentes. E por que não? Os sobrinhos de vocês, os priminhos, os irmãos, todos têm crianças, todos têm adolescentes em suas famílias. E por que eles sofrem? E sofrem em silêncio, e quando nós descobrimos, já aconteceu o ato trágico ou a morte? Então, o que nós fizemos aqui? Descobrimos que dentro dessas situações, as mais simples, que é zoar, isolar, caluniar, cobrar pedágio, quebrar pertences, difamar, ali nós estamos com dificuldade, mas é ameaça. Aquele simples fato de colocar um pé para fora para a criança cair, bater a cara, quebrar os dentes, isso é uma perseguição contínua. Se ocorrer mais de 3 vezes, não importa se é numa semana, num mês ou num ano, quando acontece a intimidação, ela já se torna bullying. Por quê? Ela tem que ter a característica de perseguição. Ela acontece mais de 3 vezes. Nós vamos passar para outra tela que eu vou explicar melhor para vocês. As pesquisas resultaram uma visão ampla do conceito conhecido até hoje no Brasil, desde o ano de 2000. Gente, nós só estamos 15 aninhos estudando sobre o bullying no Brasil. Temos poucos trabalhos científicos. Temos algumas pesquisas no Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste, mas são situações bastante isoladas. Então, hoje nós temos alguns livros em português, alguns autores bons, outros nem tanto, mas pessoas que se preocuparam em disseminar o que é o bullying, para podermos combater melhor. Mas essa segunda sentença, ela é o resumo do que Dan Novus, o pai do bullying, daquele que descobriu o bullying, ele tem hoje, dentro do site dele, está em inglês, aqui tem uma tradução livre. Uma pessoa é intimidada quando ele ou ela está exposto repetidamente ao longo do tempo às ações negativas por parte de uma ou mais outras pessoas. E ele ou ela tem dificuldade em defender-se a si mesmo. Isso é o que o Dr. Dan Novus disse. Eu estou com o meu 4º livro no prelo, para ser lançado esse ano no Brasil e na Argentina.
E eu fiz muita pesquisa em livros em português, espanhol, americanos, ingleses. E eu cheguei, aqui está abreviado, a conclusão, o conceito que nós podemos estar aplicando para o bullying nos dias de hoje, 2015. 15 anos depois que nós começamos a pesquisar sobre o bullying. O bullying é perseguição, intimidação e humilhação praticada entre estudantes. Quando sai do nível do estudante, aí não é bullying, ele passa a ser assédio moral. É outra implicação. Parece o bullying, mas é outra implicação. O assédio moral, ele se diferencia porque ele não ocorre entre estudantes. Os estudantes, a partir do maternal, 3 aninhos de idade, já praticam bullying. Até o universitário, 18, 21, 24. Então, como que é feita essa humilhação entre esses estudantes? Por meio de sons, caretas, gestos, agressão verbal ou física. Para vocês terem uma ideia, por meio de sons, nós temos um caso que foi publicado, isso houve uma condenação. Uma menina que era chamada de bode dentro da sala de aula por alguma situação, porque ninguém precisa ter a característica de um bode. Mas por alguma situação, um desses jovens começou a chamá-la de bode. E essa jovem foi muito perseguida, porque quando um jovem, dentro de uma sala de aula, coloca um apelido, o apelido pega, não é assim? E todos nós rimos, porque é engraçado. Até o professor dá risada junto. É algo assim, muito sutil, mas que envolve, e nós nem percebemos que também estamos colaborando como professores para que ocorra o bullying. O professor não faz bullying, tá? E nem aluno faz bullying com o professor. Assédio moral. Então, imagina essa menina, além de ser chamada de bode por alguma situação, porque não tem motivo. Não há motivo para ser escolhido como um alvo. Simplesmente alguém vê naquela pessoa o que nós chamamos de parceiro de dança, que vai dançar na minha música, vai dançar do meu jeito. Isso quem fala são Jane Middleton, que é pesquisadora internacional. Então, veja bem, além de chamar de bode, ainda imitavam com os sons. Imagina essa aluna entrando em sala de aula e ficarem fazendo bé, bé. Imagina isso todos os dias. Será que essa menina queria ir para a escola? Por que chamavam ela assim? E por que ela não consegue reagir? A vergonha. A vergonha é o maior condutor ao medo. O medo nos impossibilita de fazer muitas coisas. Porque o medo nos dá vergonha. O medo nos esconde. Quantos de nós temos alunos ou conhecemos pessoas extremamente tímidas? Pessoas que não têm a mesma desenvoltura de estar conversando, de estar participando com todos em sala de aula. Os tímidos. Esses são os alvos preferidos. E os gordinhos. Esses são os alvos preferidos. Então, vocês imaginam, na questão dos gestos, isso que eu estou contando para vocês são casos já julgados na nossa justiça. Temos um caso ali de gestos, não sinais físicos, mas que eu lembrei agora. Uma aluna
namorava um rapaz. Um dos maiores conflitos de bullying em escola são os casos das meninas que namoram. As disputas são pelos rapazinhos. Então, ela namorava com um rapaz e causou ciúmes em uma outra e resolveram chamá-la de presunto. Imagina você ser chamado de presunto na sua sala de aula. Presunto até que é gostoso. Mas que conotação era essa, né? Porque ela ficava rosada, a cor do presunto, quando ficava intimidada. E quanto mais eu tenho minhas reações enquanto vítima, mais eu fortaleço o autor de bullying. Então, não ficaram contentes de chamarem ela apenas de presunto, mas começaram a colocar fatias de presunto sobre a sua carteira escolar. Nós temos que pensar, mas como? Eu sou chamada de presunto. Eu chego na classe e ainda tem presunto. O que eu vou fazer com esse presunto? Vou comer? Vou levar numa boa? Não. A pessoa que está intimidada, ela não tem como reagir. Ela não reage, a vergonha e o medo impedem. Agressão verbal ou física, isso é tão simples, né? Tão usual. A maldade é sistemática. Está sempre acontecendo. Sempre acontecendo. É repetitivo. Não há descanso. E é planejada pelo autor. Esta é uma grande diferença de uma outra violência. O bullying é planejado pelo autor. Aquele jovem que, por algum motivo, ele planeja o sofrimento do outro, porque ele se sente bem em ver o sofrimento do outro. É como se ele fizesse uma compensação na psicologia. Não vou entrar muito nisso, que a Helenice vai estar falando mais das ações. Ele tem prazer em dominar e ser cruel com seu alvo. É por isso que os nossos jovens, e algumas jovens fazem isso. Essa vítima, ela não provoca, ela nem sabe por quê. E ela não precisa nem ter a aparência física que é mais usual, da timidez e da obesidade, ou de ser muito alto, ou de ter cabelo, como eles chamam de miojo, ou de ser eu, né, japonesinha, me mandaram de volta para o Japão. Né? E esse alvo, ele não tem condições, ele não tem estrutura para se defender. Por isso que ele se torna um alvo fácil. Agora, o bullying ocorre num minuto. Ou menos. É muito rápido. Alguém já viu alguém dando uma sardinha assim? Sabe aqueles meninos daquela sardinha que dói? Quanto tempo demora isso? Imagina ele fazendo isso no tempo todo que ele está na sala de aula. A gente fala 1 minuto, mas é muito, muito rápido e escondido. Olha lá. É longe dos olhos dos adultos. O autor de bullying, ele não pratica na frente de um adulto. O professor nunca vê. O professor está lá escrevendo, o caso está acontecendo. O bullying está acontecendo nas costas do professor. Então, agora, como é que se fortalece esse autor, esse jovem que está com esse problema de comportamento, tá? Bullying é comportamento. Há casos de psicose, extremos. Mas bullying é comportamento, então pode ser modificado. O que nós vimos é que este jovem, ele pode ser moldado ou remoldado. Mas como é que nós vamos fazer isso? Através... Volta uma, por favor. Ali eu coloquei uma segunda parte que nós já vamos falar de como resolver o bullying.
Para nós falarmos de bullying, nós precisamos aqui de 8 horas. Falar dos alvos, das vítimas, das consequências, do que nós temos no nosso judiciário, das nossas leis municipais, estaduais. No mínimo 8 horas. Mas veja bem, nós temos algo muito fácil de aplicar, que é a prevenção, a mediação e a intervenção, não só do bullying, de outros conflitos, com a justiça restaurativa. A justiça restaurativa ela começou no Brasil, no ano de 2005, em Brasília, Porto Alegre e aqui em São Caetano do Sul, em 3 varas da infância e juventude, para ser aplicado nas questões dos jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas ou que vão entrar nessas situações. Aqui nós fizemos esse desenho, onde um facilitador com 2 alunas, sem nenhuma mesa na frente, só a cadeira, vão dialogar. Alguém aqui já teve alguma situação de conflito e chamou as 2 partes para conversar com um terceiro? Resolveu? Resolveu? Na maioria das vezes resolve. 84% se resolve no diálogo. 84%. São as pesquisas que nós temos do Reino Unido, que já aplica a justiça restaurativa desde 2001. Próxima. Em termos de teoria, justiça restaurativa significa esse processo de envolver, tanto quanto possível, todos aqueles que têm interesse em determinada ofensa, um bullying, ou uma questão de ter quebrado um objeto da escola, ou o furto do celular, que é tão comum hoje nas nossas escolas, e se juntam com papai e mamãe, os responsáveis, e vão identificar o problema tanto da vítima quanto do autor. E neste diálogo, este jovem que causou o dano, ou o sofrimento, dano moral, ou sofrimento, ou quando retirou o objeto de um outro, é levado num diálogo por um facilitador de justiça restaurativa, e aí nós vamos promover o restabelecimento das relações interpessoais desses alunos vítimas, porque toda a sala de aula, quando acontece um caso de um apelido, de uma gozação, de uma zoação, todos aqueles que estão naquela sala de aula são os incentivadores do autor de bullying. Então, nós precisamos trabalhar com a sala toda. É ou não é? Quem é que está em escola? Quando um começa a zoar, todo mundo dá risada? Até o professor? É isso que acontece. Então, fortalece o autor de bullying a fazer mais bullying. Quando nós rimos, que achamos engraçado, nós fortalecemos. Então, nós temos que endireitar as coisas. E como nós vamos endireitar? Nós trazemos aqui um caminho que nós acreditamos que no Brasil está dando certo. Não está muito difundido ainda. Começou há cerca de 8 anos, mas nós temos já resultados. A justiça restaurativa ela vem promover valores e princípios que utilizam abordagens inclusivas. Nós vamos incluir a vítima que foi excluída. A vítima de bullying ela é isolada. Nós vamos incluir ela. Nós vamos levá-los a uma convivência saudável. E vamos também fazer com que a comunidade escolar tenha esta convivência saudável, que nada mais é do que o diálogo respeitoso. Este livro que eu estou lançando, ele tem esses 5 círculos básicos e essenciais do que acontece numa escola. Vamos lá.
Professor tem um problema na sala de aula de indisciplina, faz um ciclo de diálogo com esse professor, chama o facilitador para trabalhar em círculo com esses alunos. Como é que fazem 40 alunos dentro da sala de aula ficarem comportados? Alguém sabe? Fiz uma pergunta difícil. Mas com os princípios da justiça restaurativa, eu uso uma girafinha de pelúcia. É um objeto de palavra. Enquanto eu não detenho essa girafinha, esse objeto da palavra na minha mão, eu não posso falar. Eu não posso tirar o direito do outro de falar. E nós organizamos dentro de uma sala de aula, não é na primeira, na segunda, na terceira, mas nós conseguimos organizar que todos os alunos participem, até os tímidos, quando estão com esse objeto da palavra, sentados em círculos. Então, nós temos ali o diálogo na sala de aula. E pode ser utilizado também para aquelas aulas chatas, sabe? Tem aula que é chata, gente. Eu sou professora. Tem aula que é chata. Como é que nós vamos trabalhar? Em círculos, fazendo todos participarem. Todos darem a sua posição, a sua opinião. E vamos tornar dessa aula um debate, fazer essa aula ser agradável. Ser uma aula gostosa, vontade de querer ir para a escola. E quando tem professor e diretor que estão em discussão também, usa-se o círculo de diálogo. É sentar junto, frente a frente, e vamos falar. Tudo tem técnica, tem perguntas, tem formas de fazer. Bom, aí o aluno levou o celular para a sala de aula. A legislação diz que é proibido. A Constituição Civil diz que até 12 anos de idade os pais são responsáveis por aquilo que os jovens fazem. Então, se eles ganham celular com 8 anos, o papai e a mamãe é que vai responder por aquilo que esses jovens estão fazendo até 12 anos de idade. Mas o pai não quer nem saber, roubar o celular do filho dele. E onde vai parar isso? Casos de polícia. É? Casos de polícia, doutores? Imagina a questão de um celular indo parar dentro das nossas delegacias, com tantas coisas que nós, na escola, podemos resolver. Um facilitador em justiça restaurativa chama os pais dos 2 alunos. Porque um é do outro, tá? Na sala de aula, um sabe que o outro tirou o celular. Eles falam. Na hora que aperta, eles falam. O jovem, ele entrega o colega. Porque ele não quer a responsabilidade daquilo. Porque há muitas situações em que, por causa de muitos ficam no castigo. E isso não é justo. Então, eles falam. Conversa restaurativa é aquela intervenção onde o bedel, o servente lá no pátio da escola, pega 2 meninas lá se pegando, ou pega 2 meninos que estão se pegando, ou 3, ou aquela turma que está ali. Neste momento, esse funcionário, de posse desse treinamento de conversa restaurativa, ele vai chegar até este aluno, ou esse grupo de alunos, e ali mesmo, em vez de ele chegar, por exemplo, e falar assim, por que você está batendo nela? Ele vai perguntar, ou ela vai perguntar, como que você acha que ela está se sentindo com o que você fez? Sem acusações. Perguntas corretas. Perguntas chaves. Que vão deixar de intimidar também. Porque nós, educadores, também intimidamos. Quando nós acusamos e nos sentimos em posição de autoridade. E aí nós também ajudamos a crescer mais a questão da falta de respeito. Agora, o ciclo restaurativo eu vou explicar. Digamos aqui que houve um caso, que é o mais comum que nós temos hoje, o das meninas que se batem, que se agridem, tiram sangue uma da outra, por causa do namoradinho. E olha que o caso aconteceu lá fora, hein? Não foi nem dentro da escola.
Só que a legislação diz que 1 quilômetro ao redor da escola é responsabilidade da escola. É isso, doutores? Aconteceu na calçada da escola. Não tenho nada com isso. Não? A legislação diz que é 1 quilômetro de distância. Ou 100 metros, desculpa. Acho que é 100 metros. Então, se aconteceu no portão para fora, 100 metros, está alcançando o outro lado da calçada. Quantas jovens que nós já vimos sendo espancadas, arrancadas suas roupas, expostas ali na calçada e sendo filmadas. E nós, as escolas, temos como resolver isso, sim. Olha como que é simples. Ou usamos a questão do celular entre jovens, geralmente acontece entre os jovens do sexo masculino. Então, vamos lá. No caso de um celular, a mãe do aluno B. Digamos que o aluno B é aquele que furtou, né, que retirou o celular do outro. Chama a mãe dele para o círculo. Chama o aluno. Esse aluno, antes, ele pode trazer alguém que ele goste, que ele confie, um professor, um amigo. Aqui ele trouxe um amigo. Ele tem um amigo que ele gosta. Ele traz esse amigo para esse círculo. Ali estou eu, facilitadora. Oi, Lenice. Aí tem o aluno A, que é aquele que sofreu o furto. Aí chama a mãe dele, ou o pai, ou o cuidador dele. E esse aluno também tem o direito de trazer alguém de apoio. Sabe aquela pessoa que está do teu lado, que é a tua força? Todos nós temos, né? Uma hora H, todos nós temos alguém, uma amiga, um ombro. Então, esse professor é o apoio deste aluno. Com técnicas, com conversas muito simples, é conduzido o diálogo dessas partes. A vítima fala, o agressor escuta, perguntamos se ele entendeu o que a vítima disse, e aos poucos, pensamos que esse jovem começa a se colocar no lugar do outro, do sofrimento que ele causou. Aí a mãe vai falar que comprou em 10 vezes, que está pagando R$112 de parcela. Estão entendendo? A história de cada um é colocada ali naquela situação. E todos nesse diálogo, respeitoso. Porque se não for respeitoso, para na hora. Mas é raro, é raro. Neste diálogo, vamos chegando a um consenso. O objetivo da justiça restaurativa é consertar e restaurar, em vez de isolar e punir. O que acontece com um aluno que furtou? 3 dias de suspensão, manda o menino para a rua para as drogas. A mãe trabalha, o pai trabalha. Não é para dar expulsão. Não é para excluir mais ainda. Precisa ver a história dele, o que é que levou ele a fazer isso. Então, nós temos que consertar e restaurar, através da justiça restaurativa. Não vamos atrás de vingança, de querer consertar na base da punição, do autoritarismo. Exceto casos, tá? Exceto casos de violência, tem casos que realmente tem que recorrer à Guarda Municipal, ao Conselho Tutelar, tá? Exceto, mas são poucos. A maioria pode ser resolvida na escola. E aí nós vamos estar curando pessoas e relacionamentos. O senhor secretário Gabriel Chalita não veio, mas ele já falava do diálogo no livro que ele lançou em 2008. Alguém conhece o livro dele, que lançou em 2008? Pedagogia da Amizade. Por meio do diálogo, as pessoas aprendem sobre as outras. A justiça restaurativa faz isso. Eu vou aprender com você. Aprendem a compreender e a serem compreendidos. Quando eu ouço a tua história, eu começo a me colocar no lugar da outra. Aí nós se tornamos confiáveis, e a confiar e a serem confiáveis, num diálogo. Aqui é a minha atuação.
o livro que está aí para ser lançado esse ano. Agradecimentos ao vereador Dr. Ari Firnebeck, a equipe. E ali, doutor Ari, que eu digo, escola é um lugar de ser feliz. E quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, as coisas vão muito bem. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Aloma Felizardo. Ao final, a gente vai cantar um parabéns para ela, né? Que, afinal de contas, dessa palestra maravilhosa, no dia do aniversário, é um presente para a gente. E o mais lindo, sexagenária. E a gente tá uma beleza. Quero a receita depois. Parabéns. Para a explanação do segundo painel, intervenção da escola com crianças e famílias nos casos de bullying, convidamos a palestrante professora Helenice da Silva, pedagoga e pós-graduada em psicopedagogia, especialista em ética, valores e cidadania na escola pela Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos. Vocês estão muito quietos. São todos tímidos? Não? Eu estou vendo a carinha de alguns alunos. Sou professora de curso técnico, então olho para a carinha de alguns assim, eu vejo a minha turma lá, né? Nós estamos falando de uma temática muito relevante. Parabéns ao seminário, parabéns aos senhores, parabéns ao PROERD, conheço o trabalho de perto como diretora de escola. Realmente um trabalho brilhante. Mas antes de começar o que eu trouxe, eu tentei organizar um bate-papo em algumas telas, mas eu gosto muito que vocês participem. Pode ser? Mas, primeiro, nós estamos falando de um comportamento, como a Loma reforçou. Eu também defendo que bullying é um comportamento, num comportamento que precisa ser trabalhado, porque não está bacana do jeito que está. Agora, para você apresentar o seu comportamento, você está apresentando diante de pessoas que você se relaciona na escola, dentro de casa, na empresa. As pessoas que estão aqui agora, você conhece a pessoa que está do teu lado? Dá uma olhadinha para ela. Você falou boa tarde para essa pessoa? Dá uma cutucadinha nela assim e fala assim, olha, você é muito importante. Isso. Eu quero ser seu amigo, sua amiga. E, por um acaso, se a pessoa que está ao seu lado é a pessoa que você está conhecendo agora, pergunte o nome dela. Precisamos nos relacionar. Aqui à mesa, todo mundo já falou um boa tarde, já se abraçou. Aliás, somos muito bem recebidos ali na porta. Então, vamos lá. Eu fiz com que alguns, pelo menos, dessem uma mexidinha na cadeira, porque já tinha gente cochilando. Aloma, nada pessoal. É que o pessoal, você é professora, você sabe, o povo cochila, né? É o João que está aí, né? Toda sala de aula tem um Joãozinho. Eu tenho um João lá agora. Vamos lá, João. Intervenção. Ato ou efeito de intervir, indicando mediação em alguma situação adversa. A Loma falou muito de mediação aqui. E quando a gente fala interferir na escola, interferir com família, significa estarmos ali, no meio da problemática, no meio daquilo que está atrapalhando tudo. No meio daquilo que está atrapalhando uma aula, no meio daquilo que está atrapalhando o bom andamento na escola. E eu falo muito de escola e família porque nós estamos falando de comportamento, conduta. Sou professora de ética no curso técnico, na ITEC, e eu falo muito de conduta. Conduta tem a ver com o nosso caráter, nossa personalidade, nosso modo de ser. E como tem sido o nosso modo de ser? Nós temos percebido que o bullying tem alterado o modo de ser de muita gente. Esse modo de ser que tira a paz do outro, que tira a liberdade da outra pessoa ser quem ela é. As pessoas, como a Loma já falou, ridicularizam, rotulam, constrangem, ou pela cor, ou pelo padrão de vida dela. Eu atuo na periferia de Capão Redondo. Alguém aqui é de Capão Redondo? Uhul! É nós. E os meus jovens lá, e eles não são diferentes dos jovens que estão aqui, das famílias que estão aqui, eles precisam administrar todas essas questões de diversidade. Mora no bairro A,
mora no bairro B, é de tal cor, fez tal opção sexual, e a religião de um, a religião... E não é tudo isso que acontece dentro da escola? E as pessoas não estão tendo uma conduta que leve a uma cultura de paz. Nós precisaríamos viver em paz. Precisamos, nós merecemos, é um direito nosso. Mas isso tem sido mexido. Vamos lá, João. Sujeito ativo. Então, eu quero dividir com vocês num bate-papo agora o que eu tenho feito, o que eu tenho vivido. E eu espero muito, o desejo do meu coração é que aquilo que tem dado certo comigo possa dar com você. E ali eu estou numa roda, num círculo, com alunos meus do ensino médio, numa das escolas que eu leciono. Ali está escrito bullying, ficou meio clarinho, né? E eu tenho usado uma das ferramentas que a Loma falou aqui, de mediação, de justiça restaurativa, que são os círculos de diálogo. Eu tenho colocado esses meninos e essas meninas numa situação mais ativa. Espera aí. Que situação é essa só de ficar ouvindo o professor, o diretor? Não que eles não devam ouvir, existe toda uma responsabilidade de ouvir as minhas autoridades, a minha família. Mas esse aluno precisa se responsabilizar. Essa criança, esse jovem, precisa se responsabilizar. E para que ele se responsabilize, ele precisa falar. Ele precisa dizer também o que ele pensa, para que eu, como mediador, possa interferir, possa dirigi-lo e dizer, mas agora não é o momento, para. Mas reveja isso novamente, mas será que você está certo? Qual seria a opinião da outra pessoa? E em círculo, o que fica bacana, como eu falo com os meus alunos, é que somos todos iguais. Então, ali naquele círculo, com o objeto da fala, cada um tem a sua hora de falar. E no começo não é fácil. Quem aqui é do ensino médio? Tem alguém aqui do ensino médio? Vocês devem ser os mais comportados que vieram aqui hoje, né? Quando um começa a falar e que ou é engraçado ou é polêmico, dá para todo mundo ficar quieto? É complicado, né? Agora, pensa naquilo que a Loma falou. De que só quem tiver com a girafinha na mão que pode falar. Pensa. Mas dá certo. Porque as pessoas vão percebendo que vai chegar a minha hora. Porque no dia a dia, no tradicional, alguns monopolizam a fala e só alguns falam, ou falavam. Ou só o professor, ou só aquele que é mais falante. Pensa naquele cara da sala de aula que fala por todos. Não olha para ele agora. Mas sempre tem, não tem? Ah, eles já se cutucaram ali. Sempre tem aquele cara. Daí, se o professor está desatento, ou não é uma proposta dele, ele acaba deixando sempre o mesmo aluno falar. Em casa, a mesma coisa, sempre aquele irmão chato que está falando, eu não posso falar. Quem tem um irmão chato aqui? Mas no círculo de diálogo, numa proposta, usando a justiça restaurativa, esse cenário ele possibilita que todos falem. E ali não é quem está certo fala. Todos falam. E nós vamos ouvir a sua opinião. E olha que é difícil. Porque tem pessoas que começam aos poucos, porque esses círculos de diálogo acontecem com várias temáticas. Aquela foto foi exatamente quando eu falei de bullying. 50 minutos de aula, quem é professor sabe. E a cada 50 minutos que me era, sabe, outras oportunidades, eu ia com outra temática. E a coisa precisa acontecer. É lento, é moroso, mas é uma construção. E queremos uma cultura de paz na nossa escola. Pode ir, João. E aí eu trouxe aqui um material, que eu fiquei até emocionada quando vi a minha amiga pedagoga Simone Brás, que está na plateia. E esse material é um material que ela usa muito em uma das intervenções que ela tem também com adultos, crianças e comunidade. Ela vai ver as telas dela aí hoje. E volta, João, que é isso? João. Comunicação. Por que eu trouxe a comunicação para falar de intervenção? Porque o que está faltando entre nós é a comunicação, uma comunicação saudável. Só que eu tenho sabido me comunicar? Você tem falado com as pessoas estão entendendo você? No mundo virtual que temos hoje, no mundo com a velocidade que temos hoje, as pessoas não sentam tanto mais juntas.
Elas não olham tanto no olho da outra mais. Elas não tocam as pessoas. Você cumprimenta as pessoas no seu WhatsApp, no seu Face, né? Mas não é a mesma coisa de fazer assim, né? Põe a mão em quem está do seu lado para você ver como é diferente. Não é gostoso? Vão aí, vocês também têm que participar. É. Você chegar na escola, você, por exemplo, falar bom dia e dar aquele abraço, dar aquele sorriso. Porque o nosso corpo fala, o nosso corpo precisa se comunicar. E o nosso corpo tem saído de cena. E quando ele entra, tem sido para a violência. As pessoas não conseguem. Elas têm dificuldade de se amar, elas têm dificuldade de se relacionar. Então, nós vamos falar de comunicação. E você vai dar nota para você no final se você tirou 10. Se você está se comunicando de forma bacana. Vamos lá. Mas o que é e para que serve a comunicação? Você já parou para perguntar por que a gente se comunica? Vamos lá. Para trocar informações, para informar, relacionar-se, conceituar, persuadir e construir uma imagem. Essas são algumas situações eleitas para que nós possamos entender para que serve a comunicação. Você usa para esses fins aqui? Então, vamos lá de novo. Pode parar a tela assim mesmo, João. Trocar informações. As pessoas, hoje, elas têm perdido muito tempo, às vezes, e essas informações não são tão saudáveis como era um pouco mais atrás. As pessoas hoje gostam de falar da vida dos outros, expor a vida dos outros. As informações não são mais de ordem prática, produtiva, inteligente. Algumas vezes têm sido para expor. Então, nós precisamos começar a falar de comunicação nas escolas, mostrando o outro lado de trocar informações. Precisamos falar de comunicação na escola para trabalhar as informações. Para que elas servem? Porque nós entramos nas escolas, tem murais, tem projetos, fotos que foram tiradas nas feiras científicas. As pessoas param para poder ler. As pessoas não se interessam pelo que o outro fez, o que está acontecendo na própria escola. E, às vezes, vai lá na secretaria perguntar, que dia que vai ser tal coisa? Está lá. Precisamos trabalhar, de novo, toda essa conduta de fazer a pessoa se interessar, trocar informações. Precisamos falar sobre o relacionamento. Eu só me relaciono com quem eu escolho para me relacionar? E a convivência, onde fica? Eu não sou obrigada a gostar de todo mundo. Mas eu tenho o compromisso de me relacionar bem com todos, independente da escolha dessa pessoa, independente de que religião que ela é, independente de para que time ela torce. Eu costumo defender, doutores, que o mundo seria perfeito se nós torcêssemos todos para São Paulo. Mas não é, né, vereador? Aí eu não vou me relacionar com quem não torce para o São Paulo? Eu preciso me relacionar com quem também torce pelos outros times. Vocês percebem que as coisas começam da forma mais simples e mais, parece boba. Ela falou sobre sutil, né? Sutilidade, sutileza. Às vezes você... Quem é São Paulino aqui? Ali. Aí a São Paulina, ela é minha colega de classe. Eu sento ao lado dela, ela faz parte do meu grupo de trabalho. Se é palmeirense, já não rola. Se é corintiano, também não. E aí você começa, essa relação que você escolhe. E o outro? O corintiano, o palmeirense não tem nenhuma informação, não tem nada que me acrescente? Tem. São pessoas ricas, são pessoas inteligentes, são pessoas belas. O ser humano é um ser único, especial. E você precisa começar a olhar essas pessoas e se relacionar com elas. Conceituar, persuadir, construir imagem. Nosso corpo fala. Se a comunicação não está bem, nós começamos a falhar aí. Desde a hora que você chega no ambiente, a hora que você sai. Da forma como você se veste, da forma como você se coloca, como você conduz um bate-papo. Você está construindo a tua imagem, você ser querido ou não, querida ou não. Precisamos falar sobre isso com os nossos pais, com os nossos filhos, porque tem menino dentro da escola que tem a construção da imagem que ele tem do pai dele e da mãe dele é totalmente já destruída. Nós precisamos trabalhar tudo isso de novo.
E existe uma frase, eu tenho uma frase que eu falo para os meus alunos, que dificilmente teremos a segunda chance para a primeira má impressão. Então, é importante causarmos, termos um bom marketing pessoal, cuidarmos da forma como chegamos e tudo mais. Me fiz entender até aqui? Vamos lá. Características do bom comunicador. Eu sei para o que serve a comunicação, mas será que eu sou um bom comunicador? Vamos lá. Eu tenho que ter conhecimento do assunto. Nós precisamos incentivar e apresentar para as pessoas que, quando nós vamos nos colocar para falar, precisamos estudar, nos preparar, não falarmos de qualquer forma o que vem na cabeça, porque quando falamos aquilo que vem na cabeça sem preparo, sem embasamento, sem profundidade, a nossa comunicação fica ruim. As pessoas não querem prestar atenção na gente. E, às vezes, a pessoa ela é bem intencionada, mas ela precisa ser trabalhada. Mas, às vezes, dentro de sala de aula, tem aquele menino que se sai tão mal todas as vezes que se coloca, porque, na verdade, ele só quer se colocar, mas ele não domina o assunto. A comunicação dele fica ruim. Aí ninguém mais quer ouvir aquela criança. Aí já começa, ou vai para um rótulo, ou já vai para uma exclusão. Quantos aqui já se sentiram mal porque querem falar e não são ouvidos? Mas a gente não fala só porque domina o assunto. Mas nós podemos instruir a pessoa a ela se preparar também, e aí a comunicação dela vai evoluindo e você vai começar a ser ouvido de forma mais bacana. Mas respeite a pessoa que está também com a intenção de se aproximar de você. Mas o conhecimento do assunto faz com que nos tornemos um bom comunicador. Então, aí a gente incentiva os alunos a apresentarem trabalhos frente à sala de aula, esquetes. Eu vou falar mais para frente o que eu utilizo para poder tirar o foco da violência e trazer para a arte, para a dinâmica e para a interação. Vamos lá, João. Liderança. O bom comunicador é uma pessoa que influencia, que dirige os outros a fazer o mesmo que ele. Nós temos um vereador aqui. O vereador é um líder nato. Quando fala, as pessoas param, prestam atenção, porque querem saber para onde ir. O líder, a nossa fala, a nossa comunicação precisa ter liderança. Quando você fala, quando você se comunica, as pessoas prestam atenção em você? As pessoas querem ser igual a você? Você tem influenciado pessoas? Nós, professores, precisamos, como na intervenção, sermos líderes. Um professor líder, ele consegue interferir, ele consegue mediar, mas você precisa desenvolver essa liderança. Alguns é nata, né? Dentro de sala de aula tem, né? Turma que você já percebe assim, aquele meu colega lá da sala de aula, ele é líder. Ele é o líder da sala, ele é o líder, é o líder, é o líder. Às vezes porque ninguém quer ser, bota ele, né? Mas às vezes não. Às vezes é porque ele tem esse talento. E nós precisamos transformar talentos em oportunidades. O professor precisa ter conhecimento do assunto, ser líder, para começar a desenvolver uma comunicação melhor com o aluno, ele possa ouvi-lo e você comece a interferir. Pode ir, João? Movimentação. Na hora que eu estava ali sentada, eu perguntei se eu podia ficar de pé para falar, não foi? Porque eu não sei ficar sentada assim, falando, não. Eu tenho que ficar assim, né? Isso é algo meu, eu me movimento muito. E quando nós vamos nos comunicar com as pessoas, existem pessoas que, quando falam, elas falam baixo demais. Ficam falando bem baixinho assim, aí você não ouve. Aí você fica, vai te incomodando, não vai? Uma pessoa que quer interferir, que quer entrar, que quer fazer a diferença, ela precisa ser firme. Fazer a pessoa olhar, toca, mexe, anda. Grita não, porque daí vai ter aí o gritar também incomoda, esse movimento também é ruim. Tem professores que entram na sala para dar, eu estou falando com vocês agora, viu, bonitos? Vocês sentaram tudo juntinho assim, só para chamar minha atenção. Tem professor que chega na sala, que fala alto demais, aquilo vai ficando estranho, né? E vai cansando. Tem aquele professor que fala baixo demais. Tem aquele professor que fica no canto da sala do começo ao fim da aula. Eu sou professora noturna, né? Então eu ando, eu vou para um lado, aí minha voz ali acorda aquele. Aí quando eu percebo que o de cá está dormindo, eu venho para cá. E eu vou andando. Movimento na fala, movimento no corpo. Seu corpo fala, você precisa se comunicar melhor. Atrair o seu aluno, atrair esse pai, atrair pessoas.
Eu estou caminhando com vocês no que se diz respeito à intervenção. Para você ser uma pessoa que, ao interferir, causa efeito, você vai... As minhas dicas é que você use todas essas questões do dia a dia, que é a comunicação. Está ficando melhor? Vamos lá. Espontaneidade. A pessoa natural. Precisamos ter naturalidade na nossa fala, no nosso modo de se comunicar com os alunos, com os professores. O professor precisa ser mais natural, voluntário, com o pai. Precisa chamá-lo e dizer para ele coisas, sem querer se colocar num patamar. Eu sei tudo, senhor, agora fique quieto aqui que eu quero falar sobre o seu filho. A sua comunicação com esse pai precisa ser espontânea. Ele precisa se sentir abraçado quando você fala com ele. E que você está ali num papel de professor e que aquilo faz parte da pessoa que você é. Estou aqui para lhe servir, pai. Estou aqui para lhe ajudar, meu querido aluno. Essa é uma conduta que nós precisamos trabalhar dentro da escola. A apresentação pessoal, que é a questão do marketing, né? As pessoas gostam de estar perto de pessoas que cuidam dessa roupagem. Não é roupa cara e de marca, não. Minha mãe é mineira, ela fala que a gente tem que ornar. Né? Tem que ornar. Então, você precisa ter é o conjunto, né? Você chegar, você causar. E parece que não, mas na comunicação isso faz muita diferença. Pensa se o vereador não viesse trajado como está. Cadê o vereador? Não existe já um olhar para que as pessoas prestem atenção na gente? Isso é um conjunto, gente. Nós estamos falando de comunicação, características de um bom comunicador. Quando eu chego, eu tendo esse conjunto de características, eu caminharei para uma evolução de comunicação com o meu aluno e com os meus pais. E autocontrole, uma pessoa que, ao conversar com outra, porque tem aluno que tira a gente do sério. Agora, deixa eu falar com os professores. Quem é professor aqui? Não é? Eles não estão aqui, não, né? Mas tem aquele aluno que ele tira, né? Como dizem eles mesmos. Eles tiram. Aí, se você não se policia, você perde o controle. Vai sentar! Cala a boca! Se não sentar, vai sair da minha sala. Estou exagerando. Não tem nenhum professor aqui assim. E quando você perde o controle, a sua comunicação também vai para o espaço. Se você já estava desenvolvendo todo esse caminhar, na hora que você grita, na hora que você expulsa, na hora que você exclui, desmonta tudo. Aí você vai ter que começar tudo de novo para ele ter atenção em você, porque você estava conquistando esse menino. Você estava conquistando esse pai, aí você gritou. Aí você mandou passear. Aí você disse, não aguento mais você. Perdeu tudo, né, colega? Perdeu tudo. E, por último, ali ainda, acho que tem mais um... O entusiasmo. A pessoa que se comunica, que quer mediar, que quer interferir em uma situação, ele precisa ser uma pessoa para cima. Uma pessoa que acredita. E não aquela pessoa que deve ter, lá na tua escola, que você fala com ela, ela fala, não vai dar certo, não. Projeto, teatro, não vai dar certo, não. Já tentei fazer na outra escola, não deu certo. Aí o tempo muda, né? Vocês marcaram um festival no final de semana na escola de vocês. O tema é bullying. Aí aquela feira, aquela coisa toda. Aí o tempo muda, daí vem a colega. Eu vou te usar como só personagem, tá? Você não é assim. Aí a colega fala assim, não, gente, o tempo mudou, vai chover, não vai dar certo. Tem entusiasmo nessa menina? E aquele cara que você fala bom dia, ele diz, só se for para você. Que comunicação é essa, gente? A Loma vem aqui e fala tanta coisa bacana, daí o colega que está do teu lado fala assim, ela falou tudo isso é bonito, mas não dá certo, não. Não dá certo, não. Eu nem sei porque eu vim aqui hoje. Ouvi isso de novo. Eu já sei o que é bullying, Loma. Vamos lá. E nós usamos os 5 sentidos para poder nós nos comunicarmos bem. E cada um de nós nos comunicamos ou desenvolvemos a aprendizagem e o entendimento sobre as coisas por conta dos sentidos. Alguns dominam os 5 sentidos, alguns têm um canal um pouco mais aguçado, um pouco mais desenvolvido. E aqui vocês podem colar que eu deixo. Quais são os 5 sentidos, então? Audição, visão, olfato, paladar e
tato. Muitos são auditivos. Muitos aprendem, muitos se concentram só pelo ouvir. Quantos são assim? Auditivos. Falou, gravou, foi. Eu, por exemplo, sou muito boa para fazer bolo de fubá. Se eu dissesse para vocês como eu faço meu bolo de fubá aqui, quem é auditivo, só de eu falar agora, chega em casa, faz o bolo e o bolo fica joinha. Agora, para alguns que são mais visuais, eu teria que tirar uma cópia da receita do bolo de fubá, talvez, e distribuir a receitinha para você ler a receita em casa e fazer o bolinho de fubá. Alguns são mais sinestésicos, empíricos, precisam fazer, precisam realizar, precisam experimentar, precisam ir a campo. Aí, se o vereador autorizar, eu trago uma mesa, trago os ovos, a farinha, a batedeira, e eu chamo aqui o povo, faz o bolo comigo aqui na hora, tipo Ana Maria Braga. Porque tem que fazer o bolo. Tem que pegar nos ingredientes e realizar. Agora, pensa as crianças que têm canais assim, e você usa só um formato de comunicação com esse menino, com essa menina. Se ele for muito auditivo, tá? Eu tenho uma filha que ela é muito auditiva. Ela não é muito do apegado, sabe? Do ficar do beijo, abraço. Tanto é que ela era pequenininha. Ai, que bonitinha, dava beijo nela aqui, ela fazia assim. Ó. Eu passava vergonha. Porque ela não gosta. Eu toquei na colega agora há pouco, mas tem gente que não gosta que a gente toca, né? Ela não tem esse canal de comunicação, não curte. A minha filha é auditiva. O que eu falo causa um efeito na minha filha tão grande que eu posso fazer com que ela se sinta bem ou ela se sinta mal. Quando eu erro com ela, por exemplo, eu tenho que pensar muito rápido numa frase que corrija aquilo que está doendo nela. Sabe quando a gente fala com o filho muito rápido, chegou em casa, está fazendo as coisas, ele faz uma pergunta, agora não. O outro dia, faz muito pouco tempo, eu falei algo para ela e percebi que ela se silenciou. Quando eu fui ver no quarto, ela estava chorando. E aí ela falou, porque você disse que eu sou muito chata. Aí eu tive que falar outra coisa, eu tive que trazer uma outra fala. Ela teve que ouvir de mim algo bacana, para que ela pudesse ficar bem. E tem aluno dentro da escola que precisa ser assim. Tem aluno que, se você abraça, professor abraçou, você já conquistou. Não tem aluno que é grudento na gente? Agora, tem aquele aluno que é o da fala, que ele é auditivo. Tem aquele aluno que é visual. Você precisa destacar o trabalho dele. Olha o que ele conquistou. Olha só como ficou a redação dele, pendura na parede. Os alunos aqui, esse pessoal aqui dessa linha aqui. Quem é auditivo aqui? Visual. As aulas que tem PowerPoint, assim, são as aulas que vocês mais gostam. Quem é sinestésico? Gosta de colar nos professores, ficar atrás? Você é tudo, minha filha. Olha que bonita. E tem também a memória olfativa, a memória que nos aproxima também das pessoas ou afasta, que é a olfativa, porque o cheiro nos remete a pessoas e lugares, não é verdade? Você não lembra de pessoas? Quando você sente alguns cheirinhos? Tanto cheiro bom quanto ruim, hein? Cuidado. E às vezes o aluno chega perto dela ou dele, e esse aluno, ele gosta daquele cheiro daquela professora. Quantos aqui já fomos elogiados? Ai, professora, a senhora tem um cheirinho tão bom. Ai, mãezinha, ai, tia, ai. E essa criança, ela é assim. Ela se aproxima e você nem olha para ela. E cada vez mais ela vai se distanciando. E daqui para frente a gente vai observar, eu quero poder atingir vocês, de que a questão dos sentidos faz com que as pessoas prestem atenção ou não em você. E por isso que é importante você saber que canal de comunicação você vai usar com essa criança. Que canal de comunicação você vai usar com esse pai. Que canal de comunicação o aluno vai usar com o professor. Você sabe que o seu professor é incrível, mas na hora que ele vai dar aula, o que ele tem usado enquanto ferramenta de comunicação não está boa. De repente, você pode dar um toque, de repente, você pode se aproximar. Porque nós somos os perfeitos. O vereador também usa bastante canais de comunicação. Por quê? Porque cada público, cada comunidade, cada pessoa é atingida de uma forma.
Mas, voltando a falar da violência, nós estamos hoje com um cenário, na maioria das nossas escolas, de as pessoas não quererem mais essa comunicação. Elas excluem, elas ridicularizam, elas não se esforçam mais em conquistar a outra. E a comunicação que eu estou trazendo hoje para vocês não é nada novo, mas a gente está aqui no bate-papo para nós resgatarmos a comunicação. Porque se você parar para observar daqui para frente e você começar a administrar isso de uma outra forma, você será um canal que influenciará, mediará e transformará a realidade da tua escola. Através de vários projetos. Pode passar. Você pode trabalhar, por exemplo, com as crianças que são mais visuais, enfim, trabalhar histórias, elas construírem livrinhos, projetos de literatura, e aí levar tudo isso para uma feira. O tema pode ser bullying, pode ser outros temas, e geralmente os temas levantados são temas levantados lá no círculo que eu falei para vocês, aquele bate-papo, porque ali tem alguma coisa que está latente, que está incomodando, porque quando eles estão com esse objeto da palavra na mão, existe uma coisa muito interessante que os livros falam sobre justiça restaurativa e as ferramentas da justiça restaurativa, que quando você está com alguma coisa na mão e agora você pode falar, aquilo te empodera de tal forma, você se encoraja, porque você não teria coragem de falar em outra situação. E aí, na hora que você está encorajado, você fala, mas a escola podia fazer isso, a escola podia não sei o quê. E você vai recolhendo esses dados e monta projetos. Tem ou não tem crianças brilhantes nas nossas escolas? Tem, não tem? E elas podem construir materiais lindos. E ela se tornando uma autora, essa criança uma autora, esse adolescente um sujeito de um trabalho como esse, ele se compromete. Quando a gente fala, quando a gente se coloca, já nos posicionamos como responsáveis. Agora, ficar só ouvindo o outro falar não me responsabiliza e não responsabiliza você. A não ser que você já tenha uma maturidade que, do ouvir o que o vereador está falando, eu estou me responsabilizando. Mas estou falando de criança, de jovem. Sabe aquele mais levadinho da sua sala? Coloca esse levadinho para lançar algo novo. Se ele não vai pilotar e não vai estar à frente desse projeto. Mas um dos nossos vícios é, não, esse menino dá tanto trabalho que se ele tiver que dirigir esse projeto, vai ser muito trabalhoso para mim. Então, é melhor que eu coloque aquela menina, que é a organizadinha, que tem a letra boa, a que não falta, a que obedece à professora. Essa vai dirigir o projeto, porque não me dá trabalho, vereador. Mas eu preciso colocar em uma ação que construa uma outra conduta, esse que dá trabalho, esse que está focado em constranger, ridicularizar, brincar com o outro, tirar sarro. Porque sempre tem na sala um cara assim. Tem ou não tem? Não olha para essa pessoa agora. Mas sempre tem um mala, sempre tem um chato na sala, que a gente popularmente é chamado, né? E aí essa pessoa, pela maioria dos professores, pela maioria dos pais, não é colocado para ser um gestor, para ser um líder. E aqui nós estamos defendendo que nós precisamos colocar e oportunizar. Criarmos situações onde essas pessoas sejam colocadas, transformarmos talentos em oportunidades. Pode passar. Dança é uma das coisas que eu amo nas escolas. A molecada gosta de dançar, a moçada gosta de dançar. Mas aí ele está com o celular, com o foninho no ouvido, bem na hora da aula, que é a musiquinha que ele curte. E aí você não pode, porque existe disciplina, existem regras, precisa-se ter uma conduta para o horário da aula. Mas ele curte, por que não pôr dentro da programação um momento onde isso pode vir? E a dança desenvolve até a questão, e ajuda a desenvolver o colocar daquele que é tímido. Porque tem menino que gosta de dançar, não fala lá na frente, mas ele gosta de dançar. Digamos que o tema é bullying.
Tem muita música bacana, que fala de conduta, que fala de comportamento. Ele pode ir lá na frente, ele dança, ele não está falando. E outra, quando a pessoa dança, ela se impõe num personagem, às vezes. E aquilo vai fazendo com que ela se solte, com que ela se coloque. E por que a gente desenvolve toda essa comunicação e todos esses projetos? Porque o bullying ele tem o poder de intimidar e constranger. A pessoa fica sem defesa, ela não avisa que está sendo agredida, que está sendo constrangida. Com projetos que colocam essa pessoa em uma ação, ela se encoraja a denunciar, ela se encoraja a dizer para a professora que está acontecendo tal coisa com ela. É um processo, tá, gente? Não é no estralar dos dedos, não. Não é da noite para o dia que eu boto jovens para dançar. São trabalhos que dizem. Isso tudo aqui não são coisas que a Helenice inventou, não. É de tanto assistir e visitar escolas. Eu e a Loma temos ido às escolas, às empresas, SESC, formado grupos de formadores de opinião, de professores. E Proed, quando precisar da gente, vai ser um prazer estar lá. E nós temos falado sobre isso. E é lento, porque até a professora primeiro se encorajar e entender que é possível, depois envolver os seus alunos, mas eu já estou vendo resultados, tanto na unidade que a gente trabalha, quanto em outras escolas. Projetos brilhantes, cada um mais lindo que o outro. Porque professor é um ser muito rico, quando se trata de projetos. Eu estou na educação há 34 anos. Eu amo o que eu faço. Então, se eu começar a falar muito, vocês vão ver assim, que é muita paixão, né? Então, eu sou suspeita em falar. Pode passar. Teatro é outra situação que nós temos descoberto talentos e temos tirado a atenção da violência dentro da escola. Existem escolas assim que têm já levado as peças de teatro para outras escolas. E aquela bonita que dá trabalho, que o professor estava tendo dificuldade, está lá se apresentando. Preocupado com os ensaios, preocupado em ter boas notas, porque as excursões, as saídas da escola implica ter uma conduta de notas bacana. Aí ele se disciplina. E a coisa vai tomando corpo. Tá? E outra, isso vai pegando e vai contagiando outros, porque em meio a tudo isso tem o lance da farra. Bota todo mundo num ônibus para apresentar essa peça na outra escola. Pensa, quem é que não gosta? Não é? É aquela hora que você faz a sua baguncinha no ônibus, é aquela hora que a gente sai com a turma da escola. Olha quanta coisa pode ser feita e a comunicação pode ser alterada e a conduta por conta disso. E aí você terá alunos e pais te ouvindo melhor, porque nós temos falado muito nas escolas, mas não tem nos ouvido. As pessoas não querem me ouvir, não querem ouvir você. Pode ir, João. E tem os debates. Eu uso círculos para trabalhar debates, que para mim é o que tem dado muito certo. Todos nós estarmos olhando para o outro. Então, eu fico ali também sentadinha no meio deles. Então, todo mundo ali compartilhando a hora da sua fala. Agora não, agora é ele, e assim vai. O debate tem dado muito certo. Você precisa estar muito bem preparada do ponto de vista emocional. Porque existem situações polêmicas. Tem aluno que se coloca demais até. Tem aluno que se expõe bem na hora de um debate, de um círculo desse. Fala ali para todo mundo vir, porque eu estou sofrendo bullying, professora, e quem está fazendo bullying é ele. Aí você fica, opa, é agora. Mas é a oportunidade que eu queria. Vamos parar de esconder esse negócio? Vamos falar? Então, você tem que estar pronta. E aí todo mundo... E interessante, que é o que eu mais defendo dentro das intervenções, de nós não termos um olhar só para quem é a vítima. Não é só a vítima que sofre. Quem está na autoria é um ser que também está sofrendo muito. E ele precisa ter um olhar cuidadoso. Se ele tiver que pagar pelos erros que ele está cometendo, isso precisa também ser muito bem claro. As nossas escolhas nos trazem consequências. A nossa conduta, aquilo que eu escolho fazer, as decisões que eu tomo, geram uma série de consequências. E se você roubou, se você bateu, se você machucou, existe o regimento da escola que você vai precisar responder, existe as legislações que você vai precisar responder.
Mas isso não retira a questão dele ser ouvido, dele também dizer que está sofrendo. Fui feliz no que fiz isso mesmo. E ele não consegue ser diferente. Como eu disse, eu sou de periferia. Existem crianças que nascem num cenário de violência muito grande. Ela não sabe se comportar de outra forma. Ela não sabe ser outra pessoa. É a defesa de muitos deles. É a linguagem de muitos deles. E até ele se adequar a uma linguagem cidadã, valores universais, isso leva um tempo, porque não é o que ele assiste e o que ele ouve. E nós temos que ter essa clareza. Por isso que a comunicação com essa pessoa talvez vai ter que ser diferente. Passa lá, João. Considerações sobre a habilidade do ouvir. Por que as pessoas às vezes não nos ouvem, né? Vamos lá. Falamos 125 palavras por minuto em média. A velocidade do pensamento atinge cerca de 500 palavras. E o que costumam pensar enquanto os outros estão falando? Pode passar, João. Quais são as barreiras para ouvir? Nós temos uma audição seletiva. Nós só ouvimos aquilo que nós temos interesse. E parou aí, João. E as nossas crenças. Então, eu estou falando aqui. Está todo mundo olhando para mim. Olha que bonitinho. Agora, gente, enquanto eu estou falando, e eu falo acho que um pouco mais de 125. Eu sou mulher e professora. A gente fala muito. Você está longe, você já deve estar olhando o horário, se está frio lá fora, se vai ter um café ali, alguém já está pensando se vai ao banheiro. E vocês vão pensando enquanto eu estou falando. Eu achar que vocês estão prestando atenção em mim 100% é muita ingenuidade da minha parte. E você acha, então, que o seu aluno está te ouvindo 100%? Que os seus pais estão te ouvindo 100%? Eles chegam lá na escola assim, olha, só que tem que ser rápido, tá, dona Loma, que eu tenho que trabalhar. E você precisa falar um caminhão de coisa para aquele pai. Ele vai ouvir o que ele escolher ouvir, o que interessar a ele, e se ele for com a tua cara, Loma, ele vai prestar atenção no que você está falando, porque existe uma outra questão ali, que é de barreira do ouvir, que são as crenças, que é aquilo que eu penso sobre você. Eu não vou com a tua cara, qual é o teu nome? O Kleber. Eu não vou com a cara do Kleber. Eu não suporto o Kleber. Aí o Kleber hoje vai falar algo para mim ou para as pessoas. O que o Kleber é para mim soa tão alto em meus ouvidos que eu mal posso ouvir o que ele diz. Eu não quero saber o que ele está falando. Eu não gosto dele. Então, de novo, a comunicação. Eu preciso me comunicar bem com as pessoas, ser querida, ser recebida, para que quando eu falar as pessoas me ouçam. Agora, se eu for uma pessoa insuportável, e tem aluno insuportável, que o professor não quer ouvir mais. O pai não quer ouvir mais, o diretor não quer ouvir mais. Precisamos tirar essas barreiras para que possamos interferir. Pode passar. E a percepção, né? Nem tudo aquilo que a gente vê é. Alguns estão vendo alguma coisa ali, outros estão vendo outra. Mas aí eu falo para o Kleber, pode colocar tudo, João. 1, 2, 3, 4, parou. Eu falo para o Kleber, Kleber, o que você está vendo? Ele está vendo uma senhora. E não adianta discutir com o Kleber. Ele está dizendo que está vendo e outra. Ninguém me disse, eu estou vendo. Quem está vendo outra coisa? Ele está vendo uma moça olhando para o horizonte. Ele é poético. Olhando para o horizonte. Aí ele fala, não, Kleber, eu estou vendo uma moça. Aí o Kleber, não, eu estou vendo. E fica nessa questão toda. No dia a dia, isso acontece. Então, cabe aqui a gente lembrar o seguinte, nem tudo aquilo que a gente vê é. Você olha um aluno num pátio, você olha o aluno dentro de uma sala de aula, você olha um pai no portão da escola, ou ele entrar e sair da escola, o que você viu, necessariamente, não é a pessoa. Em sua conduta, em sua forma de falar. Precisamos tomar cuidado com o que vemos e com o que propagamos, né? Porque às vezes eu tenho um olhar da Loma e eu saio propagando, e eu destruo a vida dela. Isso pode gerar uma conduta de relacionamento de confusão muito grande. Pode passar. Como você está se comunicando? Como têm sido as suas palavras? Tem gente que tem atitudes agressivas e ruins, fisicamente falando.
Agora, outras, no que elas falam, elas destroem, elas diminuem. Porque tem pessoas que têm essa recepção de comunicação. Como eu disse mais para trás, precisamos descobrir qual é o canal de comunicação das pessoas. Como eu devo me comunicar com ela? Como eu devo me comunicar com o Kleber? Porque se eu desenvolvo isso, aí eu vou conseguir a atenção dessa pessoa, e não só atenção, conseguirei interferir. Porque combater o bullying, existem muitas teses, muitos conceitos, tem pessoas brilhantes, assim como a doutora Aloma, pessoas brilhantes estudando, trazendo coisas para nós dentro da escola. Mas por que eu estou falando de comunicação? Porque essa informação não vai chegar se não houver uma conduta, um posicionamento meu de querer alcançar aquela vida, de querer fazer a diferença na vida dela, de trazê-la para dentro desse universo, de que eu estou aqui para te ajudar. Só que aí tem as barreiras que a gente está levantando até aqui, né? Então, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. O mediador, ele é a língua do sábio. O mediador é a pessoa que vai trazer a cura, como a gente fala. É o que vai se posicionar de forma adequada. Pode passar. E o que estão vendo? O que as pessoas estão vendo quando olham para você? Nós estamos olhando para as crianças e estamos vendo coisas, mas e como que elas nos veem? Como elas veem o pai? Às vezes você pode estar se sentindo uma pessoa muito, né? É muito soberbo, você é muito estrela. E, na verdade, a pessoa não está te vendo assim, você não alcança essa vida. Então, desça até essa pessoa, seja mais natural, seja mais espontâneo. Seja uma pessoa que ela queira ter por perto. Ela vai te ouvir. É uma delícia quando eu estou lá no Face, eu uso muito Face com os meus alunos. E o WhatsApp, estou aprendendo. É difícil para a minha idade. Mas eu estou aprendendo. Aí o aluno entra no inbox e fala, prof, estou mal. Aí eu falo, fala, meu filho. E são situações, Aloma, que às vezes eu falo assim, puxa vida, mas esse é o problema dele? É. E ele está querendo a morte, está querendo se suicidar. Eu estou muito gorda, por isso que eu não namoro, professora. Aquele menino não vai com a minha cara, porque eu não sei o quê. E aí isso vai gerando uma conduta ruim entre eles. E aí, quando vem uma pessoa para constrangir, ridicularizar, ela é uma vítima muito fácil. Ela já não está bem. Aí vem aquela pessoa que intimida, ela fica totalmente largada às mãos da pessoa, né? E tem o lado também de quando você está com a autoestima muito baixa, né? Às vezes você é uma pessoa brilhante, uma pessoa bacana, mas você se sente muito mal, que a maioria das vítimas de bullying se sentem como essa menina daqui. Então você precisa trazer de novo essa pessoa e falar para ela, você é especial, você é importante, você é linda, olha quanta coisa você sabe fazer, porque ela está se vendo de uma forma que os outros não estão vendo. Pode passar? Jean Piaget mostra-nos em seus estudos que o sujeito tem um papel ativo na construção dos valores, das normas de conduta. Será durante a convivência diária desde pequeno com o adulto, com seus pares, com as situações escolares, com os problemas com os quais se defronta e também experimentando, agindo, que irá construir seus valores, princípios e normas. Não tem como construirmos princípios e normas sem convivência, sem afetividade, sem amor. E, como diz o professor Gabriel Chalita, sem amizade. Pode passar. Ame o próximo como a si mesmo, a Aloma já falou. Não é? Olha a pessoa que está do teu lado. Se ela fosse você, como que você a trataria? Pode passar. Eu deixo aqui um abraço para vocês. Eu gostaria que todo mundo ficasse de pé e se abraçasse. Porque nós precisamos sair daqui já pensando em como nós vamos chegar lá na escola. Muito obrigada. Parabéns, professora Lenice. Estava aqui dando meu abraço. Por isso cheguei atrasada. E a senhora não vai escapar da receita do bolo de fubá também, não. Quando os abraços terminarem, a gente vai dar uma pausinha de 10 minutos só para um banheiro e um café.
para a gente começar a nossa última palestra da tarde, com a nossa secretária adjunta municipal de educação, doutora Emília Cipriano. Então, vamos tomar um cafezinho, uma água, banheiro, 10 minutos.